Alguma vez na sua vida o Facebook te trouxe ali alguma métrica de número de leads ou número de vendas? E quando você vai olhar na sua ferramenta de e-mail ou até na sua plataforma que você usa para vender, o valor está diferente? Nesse vídeo eu vou te falar o porquê que isso acontece e como que você pode fazer para conseguir minimizar esse tipo de situação. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Tavra e nesse vídeo eu vou te falar um dos motivos pelo qual o Facebook traz métricas erradas dentro do gerenciador de anúncios, o porquê que isso acontece e como que você pode minimizar um pouco dessa variação, desse erro que ele traz, que muitas vezes te leva a decisões erradas. Como, por exemplo, você está olhando lá para o gerenciador, você vê que o seu custo por lead está, às vezes, metade do que você estava imaginando, você sobe a sua verba de anúncios e aí, na hora H, o que acontece? Você não está gerando tantas leads quanto você gostaria quando você olha para sua plataforma de e-mail. Uma perda de tempo. Então, eu peguei aqui algumas campanhas que estão rodando no Facebook Ads na data de ontem, dia 25 de julho. E se eu olhar aqui, pelo próprio Facebook Ads, eu tenho 2.347 leads geradas. Só que se a gente for olhar aqui por UTM, nessa mesma data de ontem, que no dia 25 de julho, eu tenho 2.138. Mas eu tenho aqui 724 leads que vieram de público orgânico. Então, a gente tem uma diferença aqui, fazendo uma contazinha de padaria, de 200 leads mais ou menos, ou seja, 10% da minha conversão, 10% das leads que eu gerei estão ligeiramente incorretas. Então, vamos fazer uma conta aqui. Deixa eu pegar a calculadora. O Facebook me colocou aqui um custo por cadastro de R$ 1,45, porque eu gastei 3.300, vou arredondar para R$ 3.400. Só que, na verdade, o que a gente conseguiu ver foi 2.138. Então, se eu fizer essa conta de 3.399,81 dividido por 2.138, eu vou ter um custo real de R$ 1,59 de custo por lead. Então, o que eu estou te falando, na verdade, é que o custo real por lead que eu estou tendo, ele está 10% mais alto. Esse tipo de métrica poderia estar com uma variação mais alta. Por quê? Porque quando a gente vai criar uma determinada campanha no Facebook Ads, ou quando a gente vai criar um determinado conjunto de anúncios, a configuração de atribuição padrão do Facebook é só 7 dias após clicar ou 1 dia após visualizar. O que eu recomendo fazer? Colocar aqui clique de 1 dia. Por quê? O que esse clique de 7 dias ou visualização de 1 dia significa? O próprio Facebook traz essa informação. A configuração de atribuição garante que as conversões para quais o nosso sistema otimiza sejam as mesmas que você quer mensurar. Por exemplo, com uma configuração de clique e visualização de 1 dia, o nosso sistema aprenderia com as conversões ocorridas em 1 dia e mostraria anúncios para pessoas com probabilidade de converter em 1 dia. O que ele está me falando? Que se por acaso ele mostrar o seu anúncio para uma determinada pessoa, essa pessoa clicar no seu anúncio e ela converter em até 7 dias após o clique, aquela campanha de Facebook vai atribuir aquela venda para ela. Ou seja, você está fazendo ali uma campanha de venda, uma campanha de geração de lead, a pessoa clicou na terça-feira no seu anúncio e converteu no domingo, aquela campanha vai atribuir a venda para ela de terça-feira. Então, talvez você já tenha visto, e isso acontecia com muita frequência, quando uma campanha de Facebook Ads depois tinha uma determinada alteração quando você fazia ali um filtro de data. O que eu recomendo para você minimizar essa treta? Essa minimização de treta pode acontecer se você coloca o clique 1 dia. Ou seja, aquela campanha de Facebook Ads só vai atribuir aquela venda, aquele cadastro, aquela conversão para aquela campanha, caso a pessoa clique e converta
no seu objetivo em menos de 24 horas. Mas o que aconteceu aqui provavelmente? A gente teve, na verdade, 6.137 pessoas que clicaram nas nossas campanhas para esse lançamento no dia de ontem. E a hora que a gente olha aqui, dentro desse dash, que a gente teve 2.138 pessoas no orgânico, o Facebook ele está considerando aqui 2.347, é muito provável que algumas dessas pessoas que clicaram nesse anúncio acabaram se convertendo pelo orgânico. Mas como ela estava dentro dessa janela de 24 horas, é provável que essa pessoa tenha muitas vezes clicado num anúncio, não gostou, voltou, entrou no perfil da Expert, por exemplo, e se cadastrou pela bio. E aí, quando a gente está fazendo ali a atribuição pela UTM, a gente consegue ter essa diferenciação. E é óbvio que, se a gente começa a fazer um acompanhamento ao longo do tempo, a gente vê que quanto menos tráfego pago a gente coloca numa determinada campanha, também menor o volume de conversões orgânicas. Porque às vezes a pessoa vê um anúncio, vai no Story, converte pelo Story. E aí o Facebook, ele atribui para ele essa conversão, quando na UTM a gente faz isso pelo Instagram orgânico. Detalhe importante, tá? Essa conversão, esse período maior de atribuição, ele é muito bom para quando você não tem um volume muito grande de conversão dentro do mesmo dia. Então vamos supor, você está começando agora a fazer uma campanha de tráfego direto para vendas. Eu recomendo você deixar, sim, aquela atribuição de 7 dias para clique e 1 para visualização. Por quê? Porque por mais que as suas métricas de campanha fiquem um pouco distorcidas, com esse período um pouco maior, o Facebook, uma vez que ele acompanha aquela pessoa por mais tempo, as suas campanhas acompanham aquela pessoa por mais tempo, a probabilidade dele conseguir melhorar a otimização de conversão dos seus anúncios, dos seus conjuntos de anúncios, ele é muito maior. Então, nesse caso aqui, como nós estamos tendo mais de 2.000 cadastros por dia, que 2.300, 2.400 cadastros por dia, isso só no tráfego pago. Quando a gente fala de orgânico, a gente está falando de 3.300 leads em um dia. Eu não preciso deixar esse prazo longo para o Facebook aprender com aquelas conversões. Então, regrinha de ouro, caso você tenha um volume pequeno de conversões na sua semana, menos de 50, ou seja, isso acontece muitas vezes quando você está fazendo campanha de venda, sugiro você deixar os 7 dias para clique e 1 dia para conversão. Caso você já tenha um volume de conversões que seja alto o suficiente para que você já tenha mais de 50 eventos nas suas campanhas, aí eu recomendo você deixar só 1 dia e para clique, não só para visualização. Porque quando você deixa clique e visualização, você também corre aquele risco de a pessoa ver o seu anúncio, se cadastra por algum outro caminho, e aí o Facebook pega aquela atribuição de conversão para ele. E se você quiser uma consultoria gratuita de tráfego pago para o seu lançamento, é só você preencher um formulário que está logo aqui abaixo, vou deixar aqui na descrição, no primeiro link dos comentários. É isso, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.